de Goiás. Oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. O Band Cidade desta sexta-feira começa com uma imagem nada agradável de um homicídio. Repare nessas imagens, um adolescente saindo correndo, pegando uma moto após cometer esse crime. Ele é suspeito de assassinar uma pessoa. Correria no setor Mangalô. Olha só, isso aconteceu no Morada do Sol, na Avenida Mangalô, aqui na capital. Nossa equipe está no local e em instantes vamos trazer todas as informações desse caso. Esse homicídio aconteceu agora há pouco em Goiânia. Situação nada agradável. Você repare aí que estava chovendo no momento desse crime que aconteceu em uma galeria, repito, da Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, em Goiânia. Daqui a pouquinho, na região noroeste de Goiânia. Daqui a pouquinho, todos os detalhes aqui no Band Cidade. Hora de dar um giro pelas ruas de Goiânia. Vamos saber as informações, os destaques dos nossos repórteres aqui no Band Cidade, no telão do Band Cidade. Vamos ver quem está comigo. Leonardo Miguel e Raquel Alves. Eu começo por você, Leonardo, que tem de informação interessante que você vai trazer daqui a pouquinho. Seja bem-vindo. Boa tarde, Léo. Muita informação nesta sexta-feira, Osvair. Boa tarde a você e todos que estão acompanhando o Band Cidade. Daqui a pouquinho eu vou trazer informações porque a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em furtos de agrotóxicos. Eles agiram, esses criminosos, na última segunda-feira em uma fazenda na cidade de Aruanã. A Polícia Civil então começou a investigar e prendeu 2 pessoas e teve acesso inclusive a um galpão onde ficava armazenados esse produto. Os produtos encontrados pela Polícia Civil nesse galpão se somam a quase 2 milhões de reais. Daqui a pouquinho eu vou conversar com os representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, que vão dar mais detalhes sobre essa grande operação lá na cidade de Aruanã. Eu volto com você. Super combinado, Léo. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais detalhes desse caso. Agora eu vou com a Raquel Alves. Qual o seu destaque no Band Cidade desta sexta? Raquel, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Osvair, boa tarde para você, Leonardo, o Hélio e a todos que nos assistem. Osvair, daqui a pouco vou trazer informações de 2 convênios que foram assinados pelo prefeito de Goiânia e o presidente do TJ, que visam aprimorar a gestão financeira do município. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre esse assunto. Tá certo, então. Muito obrigado por suas informações, Raquel. Agora a gente vai com imagens do tempo. Olha só as imagens de Goiânia, nesse momento, 26 graus, setor oeste. É o tempo em Goiânia, que amanheceu nublado, com muita chuva. Daqui a pouquinho todos os detalhes também do tempo em Goiânia, a previsão para o final de semana. Agora é o seguinte, gente, uma garota de programa alega que foi esfaqueada por um cliente durante um encontro marcado no apartamento da jovem no setor sul de Goiânia. Em vídeos é possível ver o apartamento totalmente destruído. Vamos entender um pouco melhor essa história na reportagem do Leonardo Miguel. Por todos os lados, as marcas da agressão. Dentro do apartamento, estilhaços de vidro e destruição. Foi durante a madrugada de quarta para quinta-feira, momento em que a vítima chegou até esse condomínio que fica no setor sul e eles subiram para o apartamento 1102, no último andar do prédio. Apartamento esse que, nesse momento, está fechado para que uma perícia mais detalhada seja feita lá dentro para identificar o que aconteceu. Vítima e cliente chegaram para ter uma relação sexual. A vítima se identifica como acompanhante. Eles combinaram o valor para ter aquele momento ali de relação. Só que aí, segundo a vítima, por um desacordo comercial, começaram então as agressões. Tudo dentro do apartamento ficou quebrado, vidros espalhados por todo lado. Uma verdadeira bagunça. Sangue nas paredes, nos acendedores. A vítima disse que as agressões começaram no momento em que ela não aceitou ter esse tipo de relação sexual com o cliente, que ela ainda não disse o que era. Aí então ele sacou, segundo a vítima, o cliente, sacou uma faca e começou a esfaqueá-la. A vítima conseguiu tomar a faca do agressor
e deu um golpe no braço dele. Foi aí que ele saiu correndo e foi para o corredor do apartamento. A vítima conseguiu registrar tudo através de um vídeo do celular dela. Vai! Nossa, eu tô vazando. Vai! Tô vazando. Anda! Vai! Agora! Vazando, tá de boa. Mano, por que você fez isso, cara? Eu ia te atender de boa. Eu não fiz nada pra você. Eu tô fazendo algo ruim, mano. Eu não ia fazer nada. E assim, velho? Poxa vida! E assim, mano? Você viu o que Anda! você fez comigo? Eu não fiz nada. Eu me matar, mano. Você! As imagens que a polícia tem e tenta identificar o agressor é essa do corredor do residencial. Logo depois disso, o agressor sai pela rua e toma rumo ignorado. Depois que a poeira abaixou, dentro do apartamento, a vítima, bastante ensanguentada, gravou um segundo vídeo, onde ela relata tudo que aconteceu. E aí ele veio pra cima de mim com uma faquinha de serra. Ele veio pra cima de mim, começou a bolar aqui no chão, eu e ele. Ele tentou me estrangular, tentou me enforcar. E eu consegui sair do estrangulamento, consegui pegar a faca dele, eu até perfurei o braço dele, consegui perfurar. E foi onde que eu tomei a faca, ele ficou indefeso. Aí ele tentou se esconder ali na varandinha. Ele se escondeu na varandinha, fechou todos os vidros, e aí foi onde que eu aproveitei e tranquei. Tranquei todos os vidros todos. Aí foi onde que ele começou a dar soco. Ele começou a dar soco, e na hora que nós estávamos se embolando no chão, eu tentei abrir a porta. Só que a chave estava torta, eu não conseguia. E foi um tempo que ele conseguiu quebrar o vidro. Logo depois, o corpo de bombeiros foi chamado por vizinhos de apartamento que ouviram os gritos de socorro da vítima. Bastante machucada, ela passou por atendimento médico e foi liberada. As investigações agora se concentram na perícia para identificar e saber o que aconteceu dentro do apartamento. A polícia também espera localizar o agressor para que ele possa contar o motivo dessa agressão e o que levou ele a fazer isso com uma garota de programa. A polícia segue investigando o caso e à procura do agressor. A gente vai aguardar o trabalho da polícia, a perícia, as investigações, mas já dá para tecer um comentário aqui pelas imagens cruéis que a gente vê aí, ó. Você acompanha neste momento na tela do Band Cidade a mulher ensanguentada, né, correndo atrás do agressor. O cara contrata o serviço da garota de programa e depois não quer pagar e ainda pratica esse crime, esfaqueia. Inadmissível. Olha só essa imagem. É impactante, não é não? Ele sai correndo com o capacete, tenta ali tapar o rosto e a mulher gravando tudo. Tem muita coisa para ser esclarecida nessa história, mas já dá para a gente observar aí que foi um crime e a polícia precisa, o mais rapidamente possível, chegar até esse homem, né? Um covarde que esfaqueia uma mulher que aparentemente ali estava indefesa. Os dois estavam numa casa sozinhos, né? Num quarto de motel, sei lá onde, e pratica esse crime. Chocante, bárbaro. Você vê imagens aí, claro, borradas, para não chocar você que está aí na sua sala, de repente crianças, né? Em respeito a vocês, a gente borra as imagens, mas olha só, são cenas aí deploráveis, né? Sangue por toda a casa, por todo o local, e esse covarde saindo correndo após agredir essa mulher, né, esfaqueá-la. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, então logo a polícia tenha mais detalhes, informações, né, contundentes sobre ele, a gente manda para o ar aqui no Band Cidade. Vamos mudar de assunto. Uma menina de 8 anos foi atropelada por um carro enquanto atravessava a rua em Goianira. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Imagens de câmeras de segurança mostram que a criança atravessou a rua correndo e não percebeu a aproximação do veículo sendo atingida. Testemunhas relataram que a menina foi socorrida e passa bem, sofrendo apenas ferimentos leves. Menos mal, mas é preciso tomar todo o cuidado do mundo com crianças, gente. Ali na calçada, próximo à avenida, à rua, porque na maioria dos casos acontece esse tipo de situação, né? É atropelamento.
Menos mal que a criança, né, não morreu e ficou com ferimentos. Olha só, agora nós vamos trazer a atualização de suspeitos de assaltarem a joalheria em um shopping em Barra do Garças. Eles foram presos em Nazário e as joias avaliadas em R$700 mil foram recuperadas. Os detalhes você acompanha agora na reportagem aqui do Band Sucesso. R$700 mil em joias. Tudo produto de furto de uma loja de Barra do Garças, em Mato Grosso. O casal confessou o crime e disse à polícia que venderia as joias em Goiânia por um valor abaixo que o de mercado. A investigação será conduzida pela Polícia Civil de Trindade, em parceria com a do Mato Grosso, e deve esclarecer alguns pontos, como, por exemplo, o destino final das joias. É preciso saber quem seriam os receptadores em Goiânia. Para o tenente Marcos Ungarelli, da CPE, que conduziu a prisão, o crime de receptação foi caracterizado, apesar das joias não terem sido entregues. Se teve a encomenda dessas joias e a Polícia Civil conseguiu identificar quem são essas pessoas, provavelmente serão enquadradas pelo artigo 180, que é a receptação. O homem tem passagem pela polícia, a mulher não. Eles são naturais do Pará, para onde voltariam logo depois de venderem as joias. Eles iam revender essas joias aqui em Goiânia e, após a venda, como eles são oriundos do estado do Pará, o retorno deles seriam após a venda das joias, né? Retorno para o estado do Pará. A mulher, a ficha dela no nosso estado, no estado de Goiás, não tem. Agora o rapaz, ele tem o 171, que é o estelionato, né? E somente essa passagem só. Eles foram presos no município de Nazário por policiais do COD e da CPE, após compartilhamento de informações com a polícia de Mato Grosso. Os dois foram flagrados por circuito de vídeo monitoramento da loja. Nessas imagens, eles aparecem olhando correntes, brincos, anéis, como se fossem clientes. Mesmo sem usar armas, o casal faz forte ameaça à vendedora e a obriga a entregar as joias. O vídeo foi fundamental para as prisões. Foi dado voz de prisão ao casal, prendemos o veículo, porque o veículo também estava envolvido no roubo, pegamos as joias e apresentamos para a delegacia aqui em Trindade. Nós mostramos esse caso ontem aqui no Band Cidade. Como vocês viram aí na reportagem, alguns pontos precisam ser esclarecidos, principalmente para quem essas joias seriam vendidas, né? Porque se esse pessoal, esse casal, disse à polícia que venderia as joias aqui em Goiânia, alguém encomendou, né? E se alguém encomendou, está caracterizado aí o crime de receptação, como o tenente disse, apesar das joias não terem sido entregues. Vamos saber então, né, para quem seria entregue essas joias. Você viu aí a quantidade de joias avaliadas aí em R$700 mil. E eles venderiam por um preço irrisório, né? Menos da metade, pelo que apuramos, pelo que a polícia ouviu da própria boca de um dos suspeitos. Vamos continuar acompanhando esse caso. O pessoal foi para a delegacia da Polícia Civil de Trindade, que vai conduzir as investigações, e, na sequência, esse pessoal será conduzido para Mato Grosso, onde aconteceu o crime, mais precisamente na cidade de Barra do Garças. Vamos agora chamar o nosso repórter Léo Miguel, que chega ao vivo para falar de uma quadrilha especializada em furto de agrotóxicos, que foi desarticulada pela polícia, né? E a carga acabou sendo apreendida. Que história é essa, Léo Miguel, trazendo informações para a gente aqui no Band Cidade? Chega mais, Léo. Pois é, Osvair, essa quadrilha que estava dando trabalho, dor de cabeça, trazendo preocupação para essas pessoas que estão ali, né, trabalhando, que dependem do agronegócio, e essas quadrilhas acabavam furtando esses defensivos agrícolas, esses produtos utilizados ali no campo. A gente vai conversar agora ao vivo aqui com o policial, com o tenente Fábio da Patrulha Rural. Tenente, como que vocês conseguiram chegar até essas pessoas? 4 pessoas foram presas. Como que foi o momento ali da abordagem até essas pessoas? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma grande operação aqui no estado de Goiás entre as forças de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil do estado de Goiás, uma integração que vem dando certo no nosso estado. Trabalhando junto. Na segunda-feira ocorreu um grande furto de agrotóxicos na cidade de Aruanã.
A partir daí começou a atuação dessas forças-tarefa. Na terça-feira foi identificado os veículos, na quarta-feira realizou a prisão de um dos indivíduos em Rio Verde. Em Goiânia foi localizado e preso um dos cabeças dessa organização, que tem mais de 27 antecedentes criminais aí. Desses fatos, nesse tipo de furto, o galpão. Dentro do galpão foi localizado quase 2 milhões em agrotóxicos. E depois, ontem, foi localizado mais 2 indivíduos ali na cidade de Morrinhos. Esse trabalho conjunto que envolveu todo esse aparato e essa força policial em todo o estado. Houve algum tipo de resistência no momento da prisão? Como que foi? Esse é um bando que vem lá do Rio Grande do Sul. São os quatro indivíduos são do Rio Grande do Sul. A ação deles é sem violência. Eles chegam na fazenda, buscam saber o que tem nessa fazenda para depois fazer essa ação. Então, eles não são, em tese, violentos. Ou seja, eles já sabiam o que eles queriam e onde eles iam encontrar esses produtos. Já estavam ali meio que observando toda essa região para só depois ir lá e furtar esses produtos. É uma quadrilha muito bem organizada e que sabe, né, o que está fazendo em relação a esse tipo de crime. Tá certo, muito obrigado, Tenente Coronel Fábio. Vamos conversar também com o delegado Eric Menezes, que está à frente desse caso. Delegado, um prejuízo aí enorme, né, para esses agricultores, inclusive lá no galpão, todo o produto ali que foi encontrado por vocês chega a quase 2 milhões de reais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso mesmo, prejuízo gigante. Aqui já agradecer ao Batalhão Rural, a Polícia Militar como um todo, as equipes que esteve em diligência. Sorte que esses bens, esses produtos foram recuperados, agora serão restituídos às devidas vítimas, evitando um prejuízo tão volumoso. A ação, importante destacar, o indivíduo que foi identificado como chefe desse grupo criminoso já foi investigado no ano passado e preso, identificado quase 5 furtos que ele praticou de defensivos agrícolas no ano passado no estado de Goiás. E, como o coronel também mencionou, inúmeras passagens pelo mesmo crime e estava usando uma identidade falsa. E no momento em que foi identificada sua verdadeira identidade, a gente apurou que ele tinha um mandado de prisão em aberto pela Justiça do Rio Grande do Sul, condenação definitiva por crimes idênticos a esse que ele estava cometendo, há mais de 9 anos de prisão. Então, hoje ele foi preso por força desse mandado de prisão e também a prisão dele em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela Justiça do Estado de Goiás. Foram 4 pessoas presas. O que essas pessoas podem responder? Inicialmente, eles foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada, o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais e uso de documento falso. Por que da escolha deles de Goiás? Eles chegaram a comentar por que eles vieram para cá para praticar esse crime? Acreditamos porque é um estado próspero, né? O estado de Goiás hoje é uma referência nacional, tanto em várias áreas, principalmente no agro, e então aqui se planta muito. E os fazendeiros, o pessoal do agro tem muito defensivo. Não acreditamos que possa ser isso, a motivação deles. As investigações continuam para tentar descobrir se já tinha ali um comprador final para esses produtos? Sim, pela logística, pela estrutura engendrada por eles, principalmente por ter um galpão locado para esse fim específico, com certeza receptadores existem, porque não faz sentido nenhum praticar um furto e furtos dessa magnitude para deixar um produto estocado. Então, certamente seriam vendidos ou se já não estavam vendidos. As investigações continuam para identificar todos e responsabilizá-los também. É importante a gente destacar, aproveitar esse momento, da importância de se comprar um produto com procedência, ter a nota fiscal do produto e não comprar produto roubado, né, delegado? Porque pode responder a crime aí de receptação. Sim, crime de receptação e até outros, né, de armazenar, porque vários desses criminosos também adulteram esses produtos. Então, se tem um agravante por um risco sanitário ambiental gigantesco. Então, muito cuidado, opto por sempre comprar o produto de origem legal e denuncie se alguém te ofereceu um produto dessa estirpe, né? Denuncie ao Batalhão Rural, denuncie a Delegacia de Crimes Rurais, que a gente está à disposição para defender o homem do campo. Tá certo, muito obrigado, delegado, pela sua participação aqui com a gente no Band Cidade. Então tá aí, Osvair, importante o que o delegado falou, né? Dá para descobrir ali, viu, quando você vê que um produto está sendo armazenado de uma forma incorreta, chamar imediatamente a polícia, porque esse produto, ele tem que ser armazenado de forma correta. E aí agora, nessa operação, 4 pessoas foram presas, veículos foram apreendidos e a resposta da polícia no trabalho de investigação dessa quadrilha que estava ali para furtar esses defensivos agrícolas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Léo. De volta daqui a pouquinho com mais informações no Band Cidade.
Essas quadrilhas, esses ladrões de agrotóxicos, praticamente possuem os mesmos modus operandi, né? Não agem com violência, eles procuram fazer todo o mapeamento da propriedade rural antes de praticar o crime e tem alguns que até fazem amizade com os caseiros, os proprietários das fazendas. Você vê aí a quantidade de agrotóxicos que foi apreendida pela polícia nesse trabalho importante aí da Rotan com a Polícia Civil. Isso acontece agora, né? São crimes antigos que são frequentemente flagrados não só em Goiás, como no Brasil inteiro. Haja vista que o agrotóxico vale ouro, né? É uma quantia gigantesca quando acontece a apreensão tanto dos agrotóxicos quanto do valor em si, né? São muito dinheiro, é muito dinheiro em jogo e, claro, esses criminosos ficam atrás frequentemente fazendo mapeamento, né, procurando as propriedades, aquelas maiores que possuem uma quantidade maior de agrotóxicos estocada para poderem, claro, praticar o crime. A gente muda de assunto, vamos falar agora novamente daquele homicídio que aconteceu hoje pela manhã em Goiânia. Mostramos aqui na abertura do Band Cidade, você acompanhou, uma correria e medo gigantesca. Agora há pouco, no setor Morada do Sol, um homem matou um comerciante dentro de uma galeria na Avenida Mangalô, região noroeste aqui da capital. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo até esse local para trazer mais informações sobre essa situação. Antes de chamar a Wélida, vamos ouvir o que o delegado falou a respeito desse caso. Põe na tela. A gente apurou que um indivíduo aqui, aparentemente um menor de idade, 16 anos, já conhecido da polícia, ele adentrou aqui no shopping, na Avenida Bangalô, foi até um quiosque ali de um vendedor, uma pessoa que tinha uma loja que conserta celulares, vende capinha, utensílios e presta manutenção em aparelhos telefônicos, e a sangue frio ali executou essa vítima com 2 disparos no rosto. De imediato iniciaram-se as diligências e a Polícia Militar logrou êxito em localizar e capturar esse atirador, que agora vai ser apresentado na central de flagrantes para que seja formalizado e o auto de apreensão, para que o delegado de polícia delibere a respeito dessa situação. No caso, esse adolescente, né? Ele já tem passagem? Esse é um menor infrator, ele é conhecido da polícia, ele é investigado pela execução de outros homicídios aqui na capital goiana, mais precisamente o homicídio que aconteceu no Jardim Cerrado. Ele também é apontado como um dos executores, então é um jovem com 16 anos aí que realmente é envolvido com a prática de ilícito, segundo a gente já tem conhecimento no meio policial. Caso vocês tenham alguma motivação, assim, até conversando com as testemunhas até o momento, porque a princípio a gente recebeu a informação que seria um cliente, né, do caso dele. A gente também recebeu essa informação que poderia ter sido algum atrito ali, algum desacordo em relação à troca de algum aparelho, de alguma peça, mas as informações iniciais, é importante frisar isso, a investigação está num momento bastante embrionário, no início. As entrevistas informais que a gente realizou não dão conta de nenhuma desavença, nenhuma discussão envolvendo aí a troca de aparelhos telefônicos ou peças. A gente vai apurar com a devida cautela necessária qual que é a real motivação desse delito. Mas até o momento ele chegou ali com essa intenção, ou teve uma discussão ali no início, que vocês já perceberam ali de imediato? Claramente uma execução, ele entrou com o propósito de matar, encontrou a vítima, efetuou os disparos e empreendeu fuga na sequência. Então, uma nítida intenção ali de cometer esse delito, não tem nenhum relato de que tenha tido alguma discussão, alguma desavença pretérita que teria motivado esse crime. Ele já veio com essa intenção, tanto que veio armado, né? O caso já faz imagens, né, da câmera que permitiram então já localizar ele. Ele foi encontrado aqui nessa região mesmo? Isso, ele foi localizado e preso pela Polícia Militar, mais especificamente pelo batalhão de Rotan, segundo as informações que a gente tem nesse momento, e vai ser apresentado agora na Polícia Civil, onde vai prestar as declarações formais e as investigações seguem para apurar o que aconteceu de fato, né, qual é a real motivação desse crime. Tá? Vocês acompanharam aí a entrevista que a Wélida fez com o delegado logo após o crime e deixa a gente estarrecido, né? Um menor de 16 anos e já com várias passagens pela polícia, 22 anos, é isso? Quantos anos ele tem? 16 anos. 16 anos já com um longo histórico criminal, inclusive com passagens por homicídio, né? Então, não é segredo para ninguém que é realmente uma pessoa de caráter duvidoso, né? Aliás, de
de um mau caratismo, né, de um sangue frio gigantesco. Chegar ao ponto de entrar na loja e disparar contra o comerciante no rosto, né, dar 2 tiros na cara do rapaz, aí não dá, aí não tem como. Então vamos ao vivo chamar a Wélida Campos, ela já está aqui no telão do Band Cidade para a gente saber mais detalhes sobre esse caso, né? O que levou esse menor de idade a praticar um crime como esse que acabou chocando ali, né, os moradores, os comerciantes da Avenida Mangalô, que é uma avenida de comércio vultoso, né, de fluxo intenso de veículos, inclusive, há uma movimentação grande ali. Wélida, traz as informações para a gente, o que seria o motivo desse crime, é você. Osvair, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Band Cidade. Olha, nós chegamos aqui, inclusive, agora nesse momento, o IML acaba de chegar, então, na Galeria Mangalô, que fica aqui mesmo na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, aqui mesmo na capital. Bom, ele acabou de chegar ao IML, o corpo, então, vai ser recolhido a qualquer momento. E agora a gente já percebe que a movimentação é que a galeria, que inclusive tem a unidade do VaptVupt aqui, continua fechada. Todos os atendimentos aqui seguem, então, interrompidos mesmo, até para realizar esse trabalho aqui da polícia, que está aqui no local também, ali preservando, né, para que não entre mais ninguém, somente as equipes da polícia, também a perícia, a polícia militar, a polícia civil, então, que está aqui no local para fazer essa investigação, então continua. E assim, tá todo mundo aqui aguardando esse momento para poder entrar, para resolver, né, somente quem vai no VaptVupt já tem ali o agendamento já marcado, o atendimento, mas no caso agora tá todo mundo mesmo aqui aguardando essa liberação. A gente está vendo até agora, né, que a Polícia Militar até pede para o pessoal fazer essa retirada para poder, então, o corpo ser retirado em segurança. E as informações que a gente tem até o momento é o que a gente falou, né, logo há pouco aqui com o delegado. O homicídio aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Um adolescente, né, chegou em uma moto, né, ali com um capacete, entrou aqui para a galeria e foi direto, então, até o quiosque do Fernando. Ele, então, que é a vítima, esse homem de 35 anos, ele entrou aqui nessa galeria, né, foi até o quiosque dele, porque o Fernando, ele trabalhava ali com a loja, né, de produtos eletrônicos. Ele chegou já armado, né, a segundo as testemunhas, é que não teve nenhuma discussão. Ele realmente já chegou e disparou 3 vezes contra o Fernando. No entanto, ele foi atingido por 2 desses disparos, 2 que foram tiros, inclusive, na cabeça. Ele não resistiu, acabou morrendo na hora. E aí, nesse momento, a galeria estava cheia e todo mundo ficou bastante assustado mesmo com esses disparos, tanto que todo mundo, assim que ouviu, já saiu correndo, né, com medo, né, de que mais disparos acabassem ali atingindo outras pessoas que estavam no local. E as imagens da câmera de segurança mostram, inclusive, o momento em que o adolescente já sai correndo logo depois de atirar no Fernando e vai embora. E as informações que a gente tem também é que esse adolescente de 16 anos, que já tem passagem, inclusive, por homicídio, participou, inclusive, de um homicídio, ele foi preso pela polícia, inclusive com apoio das imagens da câmera de segurança, né? Eles rapidamente conseguiram, então, montou que, inclusive, aqui agora não está, né, a movimentação da polícia, mas vocês estavam, então, todos os policiais aqui que saíram mesmo nessa força-tarefa para poder conseguir localizar esse adolescente. Ele foi preso aqui mesmo, nessa região mesmo, aqui na região noroeste aqui da capital. Rapidamente a polícia conseguiu, então, identificar, né, a moto em que ele estava, conseguiu, então, localizar esse adolescente e ele já foi, inclusive, apreendido. Vai ser levado, então, agora para a delegacia para poder, então, prestar esses esclarecimentos, né? Agora, sobre a motivação do crime, porque a gente viu que realmente se tratou de uma execução. Aí as informações de testemunhas, terceiros, o que não foi confirmado pela polícia, né? Claro, a gente conversou com o delegado, ele não confirmou se era de fato mesmo isso, mas a suspeita, né, segundo a testemunhas, é que esse adolescente, ele era um cliente que chegou alguns dias, algumas semanas atrás, veio fazer a troca da tela, né, do celular. E aí ele fez essa troca, né? No caso o Fernando fez essa troca, e aí ele voltou aqui porque o celular ainda apresentava o mesmo problema, no caso não tinha resolvido. E ele veio então para poder reclamar e aí pedir para que fosse consertado. Só que aí, segundo testemunhas, o Fernando se recusou, dizendo que não estava, né, na garantia, que não tinha garantia. E aí por isso ele não teria gostado, né? Foi embora e acabou então tomando essa decisão de tirar a vida desse comerciante aqui na galeria que fica na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, na capital. E aqui, ó, vou continuar mostrando para vocês, porque eu acho que agora o pessoal realmente está se
se dispersando mesmo, porque agora o ML estava aqui à frente, mas a gente acredita que foi do outro lado para poder, claro, né, que a gente está vendo a concentração de bastante pessoas aqui, né, de curiosos e também pessoas que estão aguardando aqui o atendimento, seja no VaptVupt ou em outras lojas aqui da galeria. Então agora o ML acabou se posicionando do lado de trás mesmo da galeria para fazer então a retirada do corpo. E é isso, né? A gente tem essas informações que foram 2 disparos então na cabeça do Fernando, que acabou então não resistindo. E aí, para ter mais detalhes, só com o laudo mesmo da perícia. Eu volto com você, Osvair. Muito obrigado. Informações bastante esclarecedoras que a Wélida traz neste momento aqui no Band Cidade sobre esse homicídio que aconteceu agora há pouco na região noroeste de Goiânia, mais precisamente na Avenida Mangalô. Gente, uma tela de celular. Vocês não ouviram errado, não. Esse pode ser o motivo do crime, um desacordo ali, né, como a Wélida disse. É algo que choca todo mundo, né? Como é que, por conta de uma situação dessa, o sujeito entra na galeria e acaba efetuando o crime? Não dá para entender. Você acompanha aí imagens ao vivo do local, vocês estão vendo aí pessoas, né, tristes, né, em silêncio, algumas cabisbaixas, todo mundo sem entender, né? Traumatizadas por conta deste homicídio. E não é para menos. Você vê novamente imagens aí também, a tela dividida, o rapaz entra na galeria e depois sai correndo após cometer o crime, pega a moto e some, né, em disparada. Só que pouco tempo depois a polícia acabou detendo esse rapaz. E a gente tem que ressaltar a agilidade, né, dos policiais, né? Poucos minutos depois acabaram encontrando, né, esse rapaz e efetuando aí, portanto, né, acabaram detendo, né, apreendendo esse menor de idade. Apenas 16 anos. E daqui a pouco a gente vai voltar à Avenida Mangalô para atualizar esse caso. Nossa equipe está lá de prontidão. A Wélida Campos já trouxe muitas informações relevantes. Trouxe também aqui o delegado responsável em investigar esse crime. Daqui a pouquinho tem mais detalhes para você que está acompanhando o Band Cidade. Sexta-feira começou muito ruim, né? Daquele jeito que ninguém queria, né? Com crime, com homicídio, o rapaz chegou para trabalhar, estava ali, né, fazendo ali o seu ganha-pão, pai de família, e acaba sendo vítima de um homicídio, né? De um homicídio praticado por um menor de idade, que já tem passagens pela polícia. O delegado disse, né, já é investigado por vários outros crimes, principalmente homicídios, e agora pratica mais um. E o que deixa a gente triste também é saber que pratica um homicídio desse e depois vai voltar normalmente às ruas para continuar praticando crimes. Gente, foi uma pessoa que perdeu a vida, um trabalhador que estava ali desempenhando o seu papel de comerciante honestamente. Aí tem a vida ceifada por um menor de idade completamente irresponsável. É triste saber que daqui a pouco esse menor vai estar praticando crimes novamente nas ruas de Goiânia. Muito triste. Vamos mudar de assunto. Cada vez mais pessoas, mais pais relatam serem vítimas da alienação parental. Uma prática em que um dos responsáveis, frequentemente a mãe, interfere na relação entre o filho e o pai, gerando o afastamento, conflitos e até rejeição. Hoje vamos falar da história do Fernando e do Eduardo, que sofrem com a ausência dos filhos. A angústia pela distância dos filhos. Eu estou há 10 meses sem ver meu filho, sem ter nenhum tipo de contato com ele, não sei do que ele está fazendo, não sei, eu tenho notícias só através do processo, ou às vezes um familiar meu vai tomar informação ou pede a situação. Então, assim, praticamente eu fui anulado da vida do meu filho. Eu cheguei a ficar completamente afastado da minha filha por mais de um ano, sem nenhum tipo de convivência, nenhum tipo de interação, nenhuma informação ou notícia da minha filha. O martírio de Eduardo e Fernando começou depois que se divorciaram das então companheiras. De lá para cá, eles travam disputas ferrenhas na justiça para poder exercer o papel de pai.
falsa medida protetiva, em falsas alegações, falsas queixas que a ex-mulher apresenta para o judiciário sem nenhum tipo de provas, sem nenhum tipo de materialidade. E todas essas decisões, elas são, de uma vez, elas são sem ser criteriosamente analisadas, caso a caso, e acaba concedendo uma falsa medida protetiva, que é um instrumento que, infelizmente, muitas mulheres no nosso país utilizam somente para afastar os pais dos próprios filhos. É uma série de situações que causam o transtorno, a demora, o rito processual, não é feita a avaliação inicialmente, fica ao final. Então, assim, depois do transtorno causado, do tempo passado, do tempo perdido, é que vai se apurar, de fato, o que aconteceu. Então, 20% da infância do meu filho, eu perdi. Fernando e Eduardo dizem que as ex-esposas colocam os filhos contra eles. De um vídeo apresentado por Eduardo, seria uma das provas de que a ex tenta induzir a filha a ter medo do próprio pai. O que o papai fez? Você tem medo dele? O que ele fez? Te segurou? E você chorou? Mamá. Você gostou do que aconteceu? Não. Neste outro vídeo, xinga Eduardo e chuta a porta do carro dele. Ameaças de agressões, ameaças de morte, extremo uso da minha filha como um objeto para me afastar e anular a minha paternidade da minha filha nesses 2 anos e 4 meses. Fernando também afirma ter sido vítima de ameaças e agressões por parte da ex, inúmeras vezes. Eu fui agredido várias vezes e fui acusado de ser o agressor, né? Tem umas provas, tem tudo, e não tem surtido efeito, aparentemente, porque ela traz uma narrativa de induzir o judiciário ao erro e acatar como se eu fosse uma pessoa agressiva, violenta, e quando de fato não é nada disso, né? Não é a verdade, né? As pessoas estão aí para testemunhar a meu favor. Fernando e Eduardo chegaram a ser presos quando tentavam visitar os filhos. O crime, segundo a polícia, quebra de medida protetiva. A ex-mulher, junto com a família dela, eles utilizaram de denunciação caluniosa para com a polícia da cidade para me prender quando eu fui visitar a minha filha e eu estava até em outra rua da residência onde a minha filha estava residindo, que é na casa dos avós. Isso foi provado pelo Poder Judiciário, essa ilegalidade dessa prisão. O agente me chamou, falou que eu ia ficar detido até a averiguação final. Chegou uma testemunha que eu nunca vi na minha vida, que disse que me conhece a minha vida. Eu nunca vi, não sei quem é. Disse que eu estava rondando a casa desde o dia anterior, passando várias vezes ali, enfim. E relatou isso e eu fiquei preso durante 33 dias no presídio municipal de Anápolis, sem qualquer tipo de amparo, nada. Para o advogado de Eduardo e Fernando, temos aqui um típico caso de alienação parental, que é a interferência psicológica na criança ou adolescente por um dos genitores, com o objetivo claro de prejudicar o vínculo afetivo entre eles. O Poder Judiciário tem uma certa resistência de aplicar a lei de alienação parental, então ela tem ali possibilidade de advertência, de ampliação da convivência ou até da inversão da guarda, mas o que é possível ser feito é juntar as provas e insistindo, né, até que seja um ponto que seja muito claro ali aquela situação que está acontecendo. O advogado afirma que a justiça erra quando suspende as visitas dos pais. A criança tem o direito constitucional de conviver com o pai. Então, são alegados aí que a presença do pai pode fazer mal para a criança e pede a suspensão até que seja feito o estudo. Então, esse estudo demora para ser feito, né? Às vezes até 1 ano. E aí, muitas vezes, igual o caso do Eduardo especificamente, foi feito o estudo e foi comprovado que não tinha incapacidade nenhuma para conviver com a filha. Então, acaba que o próprio judiciário, em algumas vezes, é instrumentalizado aí pelas mães, em algumas situações, para afastar as crianças de conviver com o pai. Eduardo e Fernando dizem que sempre procuraram ser presentes na vida dos filhos e nunca deixaram faltar nada a eles.
Os dois mostram fotos e vídeos dos poucos momentos que tiveram com os pequenos. O pai vai botar em cima da sua mão, tá? Deixa ele em cima da sua mão. Ele é bebê. Ah, que gracinha. Um beijinho, né, meu amor? Fernando guarda com carinho um ursinho de pelúcia, que tem uma mensagem de áudio do filho mais velho para o irmãozinho que nasceu há pouco tempo. Pedimos nota para o Ministério Público, que informou que o processo segue em curso, mas está em segredo de justiça. Nossa produção também entrou em contato com as duas mães e ex-esposas. A ex-companheira de Eduardo ameaçou processar nossa equipe e não se manifestou em sua defesa. A ex-companheira do Eduardo não quis manifestar sobre o caso. O espaço segue aberto aqui no Band Cidade para as respostas. E a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto com a Lohane Lemes, que é psicóloga, lida frequentemente com esse tipo de situação. Seja bem-vinda ao Band Cidade. Muito boa tarde. Obrigada, obrigada. É tão lamentável ver um tipo de situação dessa, né? Onde a criança é a mais afetada entre todos. Os genitores, eles realmente ficam um pouco ressentidos com a separação, com o divórcio, não estar naquela relação mais e acabam utilizando a criança como uma barganha, como uma moeda de troca. E a criança, o adolescente, nesse caso também, é a vítima mais afetada de toda essa história. Pelo que a senhora viu ali, ficou caracterizado nessa reportagem a alienação parental? Olha, um recorte, né, é uma história, mas no recorte, sim, dá para perceber pelos vídeos onde é estimulado na criança, que a criança fale, olha, te machucou, olha, fez isso. Estimulando que a criança... Induzindo a criança a dizer que ela fica mal na presença do outro genitor, na presença do pai. Então, isso caracteriza, sim, alguns dos sinais de alienação parental. É muito importante os genitores terem a consciência de que isso não fica só aqui. A gente está interferindo na formação de um indivíduo. Essa criança, ela vai crescer. E essa falta de contato com o outro genitor impacta diretamente no desenvolvimento dela. É muito prejudicial. Claro, nós temos casos e casos, mas um pai que se propõe a estar perto dos filhos, se propõe a fazer pelos filhos, por que não, né? A nossa justiça é uma justiça muito lenta, em muitos casos, e isso acaba fazendo com que um tempo perdido não volte atrás, né? A gente vê esses pais aí tentando estar na rotina com os filhos e é um tempo que não volta, infelizmente. E o reflexo disso vem mais na frente, né? O filho, às vezes, pode até se afastar de um dos genitores por conta da alienação parental. E, na verdade, no consultório, muitos filhos se afastam das mães que acabaram proferindo essa alienação parental, por incrível que pareça. Ou seja, o tiro acaba saindo pela culatra. Pela culatra. Porque acaba descobrindo, com o passar do tempo, que aquela história foi mais uma ficção. E aquela criança, que agora é um adulto, se sente usado. Então, é difícil liberar o perdão, é difícil entender que, poxa, na minha época de escola, meu pai não teve presente, né? Então, acontece de ter esse rancor. E aí, aquele famoso tiro saiu pela culatra. Às vezes, muitas vezes, esse adulto, né, que agora essa vítima, que foi essa criança, entendendo tudo o que aconteceu, se aproxime do outro genitor, posteriormente, quando tudo isso acaba. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o cuidado excessivo, né, o tiro realmente sai pela culatra. Doutora, a alienação parental, ela é feita, proporcionada só pelos genitores ou parentes, amigos próximos também fazem? Ótima pergunta. Hoje nós temos vários estilos de família, né? Acaba que os avós, tios, pessoas mais próximas acabam ocupando um espaço de liderança, de influência na vida dessa criança, desse adolescente. Então, não é apenas os genitores. Sim, também famílias e pessoas de influência sobre a vida daquela criança. Pessoas que às vezes tomam um partido, querem ele participar de alguma forma e acabam induzindo, influenciando aquela criança, aquele adolescente a se sentir desajustado na presença do outro genitor. Acaba escolhendo um lado para defender e esquece da criança, que é o principal objetivo ali, né? Sim, já vi cada caso em consultório.
onde a mãe e a avó levavam a criança, né, para tentar alegar um caso de alienação parental. Chegando dentro do consultório, a criança falava assim, não, eu só quero estar com meu pai, eu só quero estar com a minha mãe, eu amo os dois, mas eu me sinto tão mal e, inclusive, eu não tenho nem paz para ir para casa da minha avó, porque chega lá, também tem essa rotina, essa pressão. Então, pensa, a criança já tem que lidar com as questões dela na escola, com os amigos, questões de criança, que também não é fácil. E aí chega em casa, que é o momento de recarregar as energias, de ter um momento de conforto, de aconchego, ela não tem. E é cada vez mais comum o número de pessoas nessa situação. O Fernando e o Eduardo, por exemplo, eles chegaram, doutora, a formar um grupo, né? Eles fundaram um movimento, inclusive, Órfãos de Pai Vivo. São milhares de pessoas nesta mesma situação. E isso vai até quando? Qual o papel da justiça para amenizar essa situação? Olha, o papel da justiça é ser um pouco mais ágil. A gente vê muito a demora, a procrastinação de processos jurídicos. É um olhar, nós temos, né, essa alienação parental aqui no Brasil, que é o único país que tem esse cuidado, mas nós vemos muita lentidão. São poucos psicólogos que trabalham na parte jurídica para fazer essa perícia, então hoje nós temos esse grande déficit. Concursos, né, não estão sendo abertos, então tem que fazer esse acompanhamento particular. E isso acaba deixando cada vez mais lento o processo. Então, tudo isso poderia ser um pouco mais ágil se tivesse uma justiça mais rápida para esses pais. Porque pelo que eles alegaram, às vezes o processo é suspenso e essa paralisação fica ali 10 meses, até 1 ano ou mais que isso. E enquanto esse processo não é retomado, eles ficam impossibilitados de verem os filhos. Aí é um erro grave. É um erro grave. A gente vê essa morosidade que a justiça tem. Então, se nós temos uma lei que ampara os genitores, de uma forma geral, e principalmente essa criança e esse adolescente, que é o mais afetado, por que não fazer com que isso dê certo, com que isso aconteça de uma forma mais eficaz? Então, criar medidas, né, de que esse pai, essa mãe possa ter um contato, mesmo que de uma forma vigiada, né, durante esse processo de justiça, mas que possa ter esse contato com seu filho ou com sua filha. Doutora, a gente percebe que algumas pessoas estudadas, né, algumas pessoas ali até qualificadas em suas profissões, praticam esse tipo de conduta, alienação parental. Né? A gente fica até pensando, mas por que faz isso? A pessoa é tão esclarecida. Essa pessoa também, o genitor, precisa de acompanhamento psicológico? Isso é um distúrbio psicológico? Sim, ótima pergunta. Isso não está caracterizado com o recurso financeiro, e sim com a personalidade da pessoa. Tem pessoas que têm o perfil alienador, que é um perfil de se fazer de vítima, de manipular toda a situação, e provavelmente essa pessoa, às vezes, já, dentro do relacionamento em si, já demonstrou isso de alguma forma. E essa pessoa tem algum problema, sim, ela precisa de um acompanhamento, às vezes ela não consegue lidar com o rompimento, ela não consegue lidar com o não. Isso dentro da terapia a gente consegue trabalhar. Então a pessoa, sim, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa entender que há limites e que não é só ela que consegue impor os limites, que ela tem que respeitar o do outro também. Doutora, muito obrigado pela entrevista, bastante esclarecedora, tudo de bom. E as portas da TV Sucesso estão sempre abertas para esclarecimentos positivos como os da senhora. Muito obrigada a vocês, a cada um dos telespectadores. Obrigada. Muito obrigado. Eu conversei aqui com a Lorraine Lemes, que é psicóloga, sobre essa situação de alienação parental. E agora vamos falar sobre a morte de um comerciante na manhã de hoje, dentro de uma galeria na Avenida Mangalô, região noroeste aqui da capital. A Wélida Campos traz mais detalhes para a gente. A você, Wélida. Que acabou de sair, então, o carro com o ML, o corpo do Fernando acabou, então, de ser retirado. A princípio, ele tinha chegado ali na frente mesmo da galeria, mas agora, né, ele chegou a dar a volta, realmente, e aí foi aqui pelo lado, então, de fora, aqui no estacionamento mesmo da galeria, que eles, então, entraram e retirado. Foi recolhido, então, o corpo do Fernando. Mas aí, aquele lado, é isso, ele entrou aqui mesmo e foi pelos fundos, inclusive até por essa porta aqui. E aí, o ML entrou aqui e conseguiu, então, recolher esse corpo, que agora vai ser, né, analisado e vai ser levado, então, e vai passar por perícia para poder, então, confirmar e trazer mais informações mais completas, então, sobre o que aconteceu de fato aqui.
E agora, lá na frente ainda continua fechado. Mesmo agora, né, com o corpo sendo recolhido, a galeria segue ainda fechada até o momento mesmo de concluir toda essa perícia e todas as investigações da Polícia Civil. Comerciante? Você acompanhou aí as últimas informações da Uélida, lá diretamente da região noroeste de Goiânia, setor Morada do Sol, Avenida Mangalô, onde um comerciante foi morto na manhã de hoje por um menor de idade. Esse aí, ó, que pega a moto e sai em disparada, mas que pouco tempo depois acabou sendo detido pela polícia. A Uélida acompanhou ali o corpo sendo retirado. Um momento de muita comoção ali dos comerciantes, os moradores que passavam ali pela região, todo mundo estarrecido, né, sobre essa situação. Olha aí, ó, esse é o menor. Borramos a cara dele, porque é menor de idade, a lei não permite. Mas até deveria permitir nesses casos, viu? Né? 16 anos já sabe o que quer da vida, já sabe muita coisa, né? Foi lá, matou por um motivo banal, um motivo fútil. Essas leis no Brasil têm que ser modificadas de uma forma, assim, urgente. Vamos falar de coisa boa agora? E tem o Pix do Carneiro. O sinalzinho na sua tela é o Pix do Carneirinho. Todo dia valendo R$100. E tem dia que vale até mais quando acumula, hein? Como hoje. Caio tá me lembrando aqui, ó. Hoje vale R$200. Ontem o Igor não acertou, ele falou que eram 4, né? 4 sinaizinhos, 4 vezes que o Carneirinho passou aqui no Band Cidade, mas na verdade era 3. Mas tenho certeza que você vai acertar hoje, hein? Entre em contato, interaja conosco. No final do programa vamos sortear aqui o ganhador. Quem vai levar aí esses R$200 do Pix do Carneirinho nesta sexta-feira? E eu te lembro, hoje tem o Boteco da Sucesso, hein? A partir das 2h da tarde, aquele momento tranquilo, dia de sexta-feira, né? Muita música bacana, legal, aqui no Band Cidade. A gente muda de assunto, olha só. A Prefeitura de Goiânia e o Tribunal de Justiça de Goiás firmaram convênios para otimizar a gestão financeira da capital. A Raquel Alves tem as informações ao vivo aqui no Band Cidade. É com você, Raquel, chega mais. Então, Osvai, esses 2 convênios, eles foram assinados na manhã de hoje pelo prefeito Sandro Mabel e também o presidente do TJ. Eu vou conversar aqui agora com o juiz auxiliar do TJ, o doutor Aldo Sabino, que vai trazer mais detalhes sobre esses convênios. Boa tarde, doutor. Em relação, a gente estava falando sobre esses convênios, eles vão permitir que o TJ ele gerencie as requisições de pequeno valor. Explica para a gente como que isso vai funcionar. Foram 2 convênios assinados hoje pelo desembargador Carlos França. O primeiro, o município terá acesso a valores de depósitos judiciais, 70% deles, e poderá adicionar ao seu caixa e aplicar em projetos sociais. O segundo convênio, o valor é repassado ao Poder Judiciário para que o Judiciário planeje o pagamento das condenações do município de Goiânia. Então, com isso, a gente ganha em cadência, as pessoas receberão com mais rapidez e o Poder Judiciário, na medida que esse valor for entrando, ele vai imputando no pagamento dessas RPVs, que são requisições de pequeno valor. Ah, tá. Então, e esse busca melhorar, então, o fluxo do município, então, do caixa? O primeiro, sim, né? No segundo, o município, ele cumpre os seus deveres de sentenças judiciais, entregando o valor das condenações. Então, o segundo beneficia a população, aqueles que foram autores de ação contra o município e saíram vencedores. Eles receberão com maior celeridade. Em relação à reunião que estiveram hoje pela manhã, pode passar para a gente também o que mais foi discutido? Bom, o prefeito Sandro Mabel fez uma demonstração dos projetos que estão sendo implementados, né? O desembargador França, agora na reta final, no fim da gestão, fez também uma análise de todos os projetos que foram concluídos e com especial enfoque nesse final, esse que coincide, né? Uma entrega para o município de valores e o município cumprindo compromissos de sentenças judiciais. Certo. Doutor, com isso também a gente pode então se dizer que a prefeitura vai reduzir os custos e também administrativos e também relacionado a esse assunto evitar bloqueios das contas públicas? Com certeza. Um dos efeitos do segundo convênio, como os valores estão repassados ao Poder Judiciário, os juízes também se comprometem a não bloquear as contas, já que o valor está disponível para pagamento.
Então isso vai melhorar então, né, o fluxo? Com certeza diminui um retrabalho do município, porque toda vez que há um bloqueio judicial em conta municipal, isso gera um trabalho muito grande. Muito obrigado, senhor, pela participação e pelos esclarecimentos. Então, está aí, Osvaí, ele explicou, né, o juiz explicou sobre essa questão desses 2 convênios, quais são os objetivos deles, né? Então, a gente, né, se é para melhoria aqui do município, então é bem-vindo. Volto com você. Muito obrigado, Raquel. Dá mais agilidade, né? Bacana esse tipo de convênio que dá aquela movimentada, aquela agilidade que o sistema precisa. A dona de uma clínica de estética foi indiciada pela morte de uma servidora pública após procedimento no rosto em Goiânia. Vamos entender melhor essa história? Veja os detalhes na reportagem do Leonardo Miguel. Essas imagens do dia 30 de novembro mostram o momento em que a vítima, Daniela Mendes Xavier, de 44 anos, chega até essa clínica de estética, que fica no Parque Los Andes, em Goiânia, para fazer apenas uma avaliação. Mas foi convencida pela biomédica Késia Melo Rodrigues a realizar o procedimento estético na região do olho. 25 minutos após começar a passar mal, Daniela deixa a clínica, desta vez deitada em uma maca, sendo levada pelo Corpo de Bombeiros para o hospital. Tudo foi registrado por câmeras do shopping onde ficava a clínica. A vítima morreu um dia após a realização do procedimento. E evidenciamos que houve um dolo eventual no homicídio da Daniele. Por quê? A Daniele chegou no dia 30 de novembro para fazer uma avaliação para um procedimento estético e acabou se convencendo a realizar uma aplicação de hialuronidase. Ela informou que era portadora de asma. Quem possui asma tem uma maior propensão a ter um quadro alérgico grave. E foi exatamente o que aconteceu. Logo após a aplicação da hialuronidase, a Daniele já começou a passar mal, sem conseguir respirar direito. E não havia na clínica os medicamentos básicos para prestar aquele socorro. Não havia, por exemplo, a adrenalina, que deve ser injetada na região da coxa do paciente. Não havia também desfibrilador para uma parada cardiorrespiratória, nem equipamentos para ventilação manual. A vítima pagou R$300 para realizar o procedimento estético. Para a polícia, a clínica não se preocupava com o cuidado ao cliente no momento da aplicação. No dia 30 de novembro foi a primeira vez que a Daniele esteve no Instituto Biângulo. Então, logo que ela esteve lá, já foi realizado um procedimento sem saber, sem apurar melhor o quadro de saúde dela, né, sem avaliar melhor essa questão da asma. E todas as pacientes e funcionárias da clínica que nós ouvimos disseram que naquele dia a clínica estava muito lotada. E a Késia Biângulo estava transitando entre os vários pacientes. Era um dia de curso também, ela estava ministrando o curso de ozonioterapia. Então significa que a Daniele não teve o zelo necessário para cuidar, para reverter essa situação de anafilaxia, que é uma situação emergencial e demanda do profissional da saúde uma resposta muito rápida e muito precisa. Na época, Késia Melo Rodrigues foi presa em flagrante pela Polícia Civil. Durante as buscas, foram encontrados ainda medicamentos vencidos, anestésicos de uso hospitalar, itens cirúrgicos sem esterilização e materiais limpos misturados com materiais sujos. A delegada explica o tipo de produto que foi aplicado na Daniela. A hialuronidase é uma enzima utilizada para reverter preenchimentos com ácido hialurônico. Nesse caso, a hialuronidase que foi utilizada na Daniele foi produzida por uma farmácia de manipulação, de modo que não possuía essa hialuronidase específica um registro na Anvisa. Esse produto ainda está sob perícia, são perícias complementares que serão posteriormente relacionadas ao processo. Para a Polícia Civil, houve uma sucessão de erros e negligência. No dia em que a vítima procurou a clínica de estética para fazer o procedimento estético, houve demora na busca por socorro para essa vítima. Segundo as investigações, o socorro chegou 25 minutos depois do início dos procedimentos, quando a vítima de imediato já começou a passar mal. Outro ponto que chama bastante atenção nas investigações é com relação às imagens de dentro do consultório médico. Para a polícia, essas imagens foram destruídas por um técnico de informática que foi contratado pelo marido da dona da clínica para fazer a substituição do equipamento de gravação. O técnico de informática não sabia que, naquele momento, as provas que poderiam incriminar eles estavam sendo destruídas.
Especificamente em relação à fraude processual, no início da investigação nós achávamos que o DVR havia sido danificado, mas depois uma perícia preliminar demonstrou o horário em que houve, na verdade, a retirada de um HD que estava dentro do DVR e a substituição desse HD. Então, quando nós cumprimos os mandados em desfavor do técnico, ele nos esclareceu que ele foi chamado no domingo à noite para substituir esse HD e que esse HD ficou em poder da Késia e do seu marido. Então, na verdade, ele foi usado, né, pelos investigados para destruir essa prova sem ter o conhecimento de que ele estava destruindo uma prova que seria importante para um processo penal. A Polícia Civil continua investigando o caso, espera que outras vítimas denunciem a clínica, já que Késia já responde por lesão corporal e exercício ilegal da profissão na cidade de Minasul em 2019. Até quando, hein, gente? Nós vamos ter que conviver com essa situação. Parece filme repetido. Toda semana a gente mostra aqui no Band Cidade casos e mais casos de pessoas tendo os rostos deformados por conta desses produtos químicos, né? Usados de maneira completamente irregular. Nesse caso aí, a mulher morreu, gente. Morreu. Né? Tem casos que os rostos ficam deformados, as pessoas gastam um dinheirão depois para reverter a situação e muitas das vezes não resolve completamente essa situação. Mas nesse caso, a mulher morreu, né? E outras pessoas também podem morrer, né? O que a gente fica assim, feliz é que a Justiça, a polícia fica em cima, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, o Ministério Público também. Então, há toda uma força-tarefa com o objetivo de coibir, né, e punir essas pessoas irresponsáveis que ficam só pensando em dinheiro e colocando a vida de muita gente em risco, né? É triste. Vamos mudar de assunto, hora de registrar aqui a interação das pessoas que estão sempre mandando mensagens para a gente, mensagens de carinho. Vamos lá, vamos ver quem mandou mensagem? No telão do Band Cidade, o Anderson Lino. Boa tarde, Osvair Santos. Quero ganhar o Pix do Carneiro de hoje, ligado na programação. Sextou. Obrigado, Anderson, torcendo para que você ganhe, assim como a torcida também é para todo mundo. Olha o prato dele, é um fast food, né? Hambúrgueres, bacon, tem um pão de queijo ali, me parece, ou batata. Batata, né, rapaz? Rapaz, numa sexta-feira, hein, Caião, hein, Rodrigo? Aí sim, aqui deve ter quantas mil calorias aqui, hein? Umas 10 mil? Mas é gostoso, convenhamos. Aqui sim, é um prato daqueles que a gente deve comer uma vez por ano, né? Tamanha a quantidade calórica. 2 hambúrgueres, batata frita, bacon, cheddar. É uma gostosura atrás da outra. A Cristiane mandou mensagem também. Boa tarde, prato na mão, olho na televisão. Quero o Pix do Carneirinho. Cristiane Silva, setor Esplanada Meia Ponte, cidade de Brasabrantes, Goiás. Alô, Brasabrantes, Goiás. Muito obrigado aí, interior também ligado aqui no Band Cidade. O prato dela completamente oposto daquele que mostramos anteriormente. Ali nós temos ali uma salada, né? Me parece ali, ó, uma carninha grelhada, um franguinho. Temos legumes também ao fundo, um quiabinho ali. Tudo de bom, viu? Tirando o quiabo aí, show de bola. A Luciene, prato na mão, olho na televisão, quero Pix. Luciene dos Santos Ferreira, cidade de Brasabrantes, Goiás. Também Brasabrantes. Uma boa audiência lá em Brasabrantes, muito obrigado. Feijãozinho tropeiro. Aí não tem quem não goste, né? E não é tão calórico assim, gente. Olha que delícia. Numa sexta-feira, hein? Faltou uma cervejinha ali do lado, não é não? Olha lá, feijãozinho tropeiro com couve, linguicinha calabresa, bacana, muito bom. Prato na mão, olho na televisão, quero o Pix do Carneirinho, Johnny da Silva Castro, do Papião Parque, em Aparecida de Goiânia. Olha o prato dele, também tá coloridaço, couve, tomate, né? Tem uma carninha, arroz, uma mandioquinha ou batata ali ao fundo. Tá bacana, tá valendo, hein? Saudável também. Muito obrigado pela sua participação. O Johnny Castro, ele também está concorrendo ao Pix do Carneirinho, ainda dá tempo de você participar, né? Daqui a pouquinho a gente vai sortear. Boa tarde, comendo pudim de olho na televisão, Maria Pereira de Brasabrantes, quero o Pix do Carneirinho. Olha só, a Maria já foi direto na sobremesa, é o pudim de leite condensado, essa aqui é a minha sobremesa favorita. Não estou querendo fazer média com a Maria, nem aproveitando a oportunidade, não. Quem não gosta de pudim de leite condensado, gente? Olha que delícia.
A Zélia, prato na mão, olho na televisão, quero o Pix do Carneirinho. Meu nome é Zélia, moro no Marista Sul Aparecida de Goiânia. Aí sim, ó, aqui é o prato mais saudável de hoje. Olha só, ali, ó, carninha, alface, tomate, uma mandioquinha, bacana, parabéns, viu? E muito obrigado por passar vontade na gente. Artemisa, boa tarde, Osvair Santos, quero participar do Pix do Carneirinho. Artemisa, você já está participando, viu, minha amiga? E olha o prato dela. Carne acebolada, arroz, tomate, cebolinha roxa. Temos aqui uma abóbora moranga, ao que me parece, um quiabinho, né? Bom também, bom também. Bacana, gente. Muito obrigado por terem participado e continuem participando, interagindo conosco aqui no Band Cidade. E fiquem de olho no som que mais chama a atenção do telespectador. Atenção, do Band Cidade. É o Pix do Carneirinho, gente. Vai anotando aí quantas vezes ele aparece aqui no Band Cidade para você concorrer a R$200. Hoje é R$200, hein? Acumulou. Goiânia registra mais de 1.000 casos de dengue e reforça combate ao Aedes aegypti. A SMS orienta evitar água parada, manter recipientes limpos, cobrir piscinas, usar repelente e instalar telas de proteção. Desde que o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, decretou estado de emergência no município em função da dengue, uma força-tarefa conjunta de agentes de combate de endemias e agentes comunitários de saúde foi mobilizada para combater o crescimento de casos na capital. Os agentes visitam as casas, fiscalizam e orientam a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Todos os nossos órgãos estão lidados para trabalhar com a intenção de nós controlar o mosquito Aedes aegypti, né? Controlando o Aedes aegypti, a gente também controla a transmissão. E para isso, é muito importante a participação intensiva da população. A população deve fazer sua parte, fazer suas vistorias dentro do seu imóvel. 10 minutos por semana é o suficiente. O prefeito Mabel, nós já realizamos 4 mutirões visando a limpeza geral do município, exatamente para evitar os locais aonde esse mosquito possa nascer. Desde o início do ano, os agentes destruíram cerca de 4.000 criadouros do mosquito Aedes aegypti na capital. As regiões sudeste e noroeste são as mais críticas. Por isso, a estratégia é intensificar as ações de combate à doença nesses locais. Seu Irani Ramos é mecânico desta oficina que fica no Jardim Novo Mundo. Ele e os outros moradores receberam a visita dos agentes nesta manhã. Eu cuido aqui, como vocês já viram, já filmou, tudo bem limpinho, né? Eu tenho cuidado com água, né? Água parada, vasilhame. E vocês viram, tudo de boca para baixo. E eu cuido, calha, sempre eu estou olhando, né? E mantenho o lote limpo, mas infelizmente os nossos vizinhos não fazem o mesmo que a gente faz. Porque se nós fôssemos unidos, né, cada um para combater, fazer a sua parte, e não estava tanta epidemia de dengue que está surgindo. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado da Saúde, só neste mês, mais de 1.000 pessoas já foram confirmadas com dengue em Goiânia e 4 mortes estão sendo investigadas. O que chama atenção, já que foram registrados no total mais de 4.000 casos de dengue em todo o estado, com uma morte confirmada em Itoraí. Goiânia não é a única capital brasileira a enfrentar uma situação crítica de dengue. Outras 6 capitais também tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo federal. Uma medida vai auxiliar os municípios a reporem seus estoques de testes diagnósticos, inseticidas e a custearem assistência em saúde. Nesse monitoramento, nós avaliamos o número de casos, os índices de infestação, a solicitação de vagas de internação, para que, caso necessário, equipes nossas aqui da Secretaria Estadual e da Defesa Civil se desloquem para os municípios que precisam de apoio, porque nesses municípios o número de casos ele está acima do esperado e podendo sim se transformar numa epidemia. A Secretaria de Estado da Saúde também trabalha para definir os hospitais que atenderão os casos mais graves de dengue, zika e chikungunya. Gente, pessoas estão morrendo e estão ficando em estado grave por conta da dengue. Então, fiquem espertos aí. Vamos atender às recomendações, às determinações para evitar o pior. Olha só, em Goiânia, mais de 4.000 casos de dengue.
prefeito de Santo Mabel está realizando mutirões aí por toda a capital e isso, claro, vai ajudar, vai amenizar, né, essa situação, vai acabar com muitos focos de dengue do Aedes aegypti aqui em Goiânia. Mas você também precisa fazer a sua parte. Vamos para um breve intervalo comercial. A seguir, você vai acompanhar. Responsável por academia de grande porte em Trindade é preso por furto de energia elétrica. E tem também aquele momento aguardado por você, o Boteco da Sucesso. É já, espero você. Agora sim, ó. Para